Bom, meus amores, agora nós vamos para geografia, tá bom? Página 91, vamos colocar a data, tá? Nós vamos falar nesta parte agora de geografia sobre instrumentos de localização e orientação. Quais são os instrumentos que nós podemos usar para a gente se localizar em um determinado lugar, espaço, né? E para nos orientar a chegar em determinado lugar. Antigamente, eles não tinham GPS, não tinham mapa, não tinham bússola, não tinham nada desses instrumentos. E aí, sabe como que eles se orientavam? Através dos astros, do sol, da lua, das estrelas, tá bom? Então a Progut vai falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá? Vamos à leitura. Então vamos lá para a leitura, meus amores. Página 91. Vamos colocar a data. Vamos colocar aqui em cima. 25 de junho, tá bom? Então vamos lá. Instrumentos de localização e orientação. Existem duas opções para nos orientar, por meio de instrumentos ou por meio dos astros. Se estivermos sem equipamentos, é possível nos orientar por meio de alguns astros. Os astros sempre tiveram um papel importante na orientação dos seres humanos ao longo da história. O Sol, a Lua e as estrelas foram os primeiros referenciais para a orientação dos seres humanos. Apesar de não ser preciso, esse tipo de recurso pode ser bem aproveitado dependendo da ocasião. Os instrumentos, por sua vez, foram criados para substituir a orientação pelos astros e tornar o processo de localização e orientação mais rápido e preciso, tá bom? Virando a página. Página 92, continuando a leitura. Os mapas. Os mapas são imagens codificadas que representam uma determinada realidade. Eles não produzem fielmente o espaço, mas selecionam e representam alguns de seus aspectos por meio de um sistema de símbolos para identificá-los. Os mapas são utilizados tanto para nossa localização quanto para nossa orientação no espaço. A cartografia é a área do conhecimento que trata a concepção e da produção dos mapas. Então, vamos pintar aqui, olha. Os mapas são utilizados tanto para nossa localização quanto para nossa orientação no espaço, tá bom? As partes de um mapa. Os mapas são instrumentos utilizados para representar um determinado local no espaço, mostrando não só a localização, mas as características selecionadas sobre o lugar em questão. Para compreendermos as informações apresentadas em um mapa, precisamos saber tê-lo. Assim, para facilitar a leitura e transmitir corretamente as informações, precisamos conhecer as partes que compõem um mapa. Os 4 elementos principais que formam um mapa são, olha só. Nós vamos pintar, tá bom? Título indica o tema ou o assunto do mapa. Então, é a primeira coisa que uma pessoa deve observar ao ler um mapa. Olha aqui esse mapa. Qual que é o título desse mapa? Brasil, regiões. Então, são as regiões do Brasil. Então, todo mapa tem um título. Então, para você saber qual é o título do que se refere a esse mapa, você tem que olhar o título, tá bom? Igual uma história. Quando você vai ler uma história, você vai ler o título da história para ver do que está falando aquela história. Então, vamos pintar aqui. Indica o tema ou assunto do mapa, tá bom?
Título indica o tema ou o assunto do mapa. Agora, a legenda é a explicação dos símbolos presentes nos mapas. Então, os mapas, ele vem com alguns símbolos. Então, olha a legenda aqui, ó. Então, este mapa tem partes verdes, tem partes amarelas, tem partes vermelhas, roxas e laranjas. Então, por que ele está pintado assim, né? Ele poderia estar em preto e branco, mas tem um porquê. Porque aqui, olha, nós vamos na legenda, as partes pintadas são as regiões, olha só. A verde é a parte norte, região norte. A amarela é a região nordeste. A roxa é a região sudeste. A laranja é a região sul. E a vermelha é a região centro-oeste, tá bom? Então, isso vocês já sabem agora por que este mapa está colorido, tá? Porque ele está dividido em regiões, está mostrando as regiões, tá bom? Então, a legenda é a explicação dos símbolos presentes no mapa, tá? Podem pintar também. Escala é a proporção matemática entre a área real e a sua representação no mapa. Cadê a escala aqui? Olha só. Então, a escala é uma proporção matemática do que o mapa está falando, tá bom? Então, este mapa está falando sobre regiões, né? Regiões do Brasil. E aqui tem a escala, que vai até 200, tá vendo? Então, nós vamos a proporção matemática entre a área real e a sua representação no mapa. Vamos pintar também escala, tá bom? Eita, que minha canetinha hoje tá ruim. Deixa eu ver. Escala, tá? Agora, norte ou rosa dos ventos. Isso daqui todo mapa tem, crianças. Então, olha, apesar que isso daqui todo mapa tem também, tá bom? Isso daqui também, ó. Norte ou rosa dos ventos indica os pontos cardeais necessários para que o leitor saiba a posição da área representada no mapa. Vamos pintar também, a ProRuth já vai falar sobre isso. Rosa dos ventos, meus amores. Cadê a rosa dos ventos nesse mapa? Olha aqui, aqui tem um pedacinho dela, ó. Olha aqui, está indicando norte, tá vendo? Norte, tá? Então, esse é a rosa dos ventos. A ProRuth vai mostrar uma melhor para vocês daqui a pouquinho, tá bom, meus amores? Vamos lá podem pintar aqui, tá? Vamos lá para a página 93. Curiosidades. Curiosidades é legal a gente ler, porque às vezes tira alguma curiosidade nossa, né? Os mapas surgiram antes mesmo da invenção da escrita. Olha que legal! Eles eram confeccionados para mostrar as áreas onde haviam caça e pesca ou marcar um caminho para casa. No tempo das cavernas, os mapas eram utilizados como registros de deslocamento, representando os pontos de referência, matas, rios, pedras e etc., por meio de desenhos, tá bom? Então, se você quiser fazer um mapa aí, esconder um tesouro na sua casa, e aí você pode brincar de caça ao tesouro com a sua mamãe, com o seu papai, com seus irmãos, tá bom? Ou com a vovó, com o vovô. Os pontos cardeais, vamos lá. Os pontos cardeais são os principais pontos de referência para a localização na superfície terrestre. Esses pontos de localização estão relacionados com a posição do Sol. Vamos pintar isso daqui porque é importante, tá bom? Então, o Sol é quem domina os pontos cardeais, tá bom? O Sol aparece todas as manhãs aproximadamente no mesmo lado do horizonte e se põe ao entardecer no lado oposto. Então, o Sol se põe no leste, tá? E ele ele nasce no leste e ele se põe no oeste, tá bom?
O Sol aparece todas as manhãs aproximadamente no mesmo lado do horizonte. Se põe ao entardecer no lado oposto. A direção onde o Sol nasce chama-se nascente ou leste. A direção onde o Sol se põe é o poente ou oeste. Então, vamos pintar isso daqui que é importante também, tá bom? Então, quando a gente vai ver o Sol, ele chama nascente quando o Sol nasce, tá bom? Quando a gente fala, vamos ver o nascente do Sol, aí o Sol nasce no lado leste, tá bom? Quando a gente vai ver o Sol se pôr, é poente ou oeste, tá bom? Ele se põe no oeste, tá? Por meio dos pontos cardeais, é possível saber a localização correta do lugar e da posição que você ocupa no espaço. Por isso, são utilizados em diversos instrumentos de localização e orientação. Então, são 4 os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então, eles são representados o norte pela letra N, o sul pela letra S, o leste pela letra L e o oeste pela letra O. Vamos pintar também essa frase que é importante, tá? Então, olha aqui, ó. A Alice está mostrando pra gente, olha. Aqui está o Sol no lado leste. Então, ela já sabe que aqui é o norte, oeste e sul, tá bom? O Sol nasce no leste. Olha o Sol nascendo aqui, ó, tá bom? Então, se você acordar bem de manhãzinha, e aí você vai procurar o nascente do Sol, eu acho que é mais um lugar assim, mais aberto, né? Ou quando você estiver numa praia ou num espaço aberto, dá para você ver direitinho, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ou rosa náutica, é um desenho que serve de instrumento para a navegação geográfica, sendo utilizada para auxiliar na localização de determinado corpo ou objeto em relação a outro. Ela aparece no mostrador de bússolas, em mapas, plantas, maquetes e etc. Sua utilização é extremamente comum nos sistemas de navegação, tanto antigos como atuais. Vamos pintar essa frase? Quem usa muito, gente, a rosa dos ventos são os marinheiros, tá? Uma rosa dos ventos é composta pelos pontos cardeais e pelos pontos colaterais, que são as diferentes orientações indicadas pelas diferentes direções. Vamos continuar a leitura, virando a página 94. Olha aqui a rosa dos ventos, olha. Então, como nós vimos, norte, sul, leste, oeste, tá bom? Como vimos, os pontos cardeais são leste, oeste, norte e sul. E os pontos colaterais, que são formados pela composição dos pontos cardeais, são nordeste, que está aqui, NE, cadê? Aqui. Noroeste, que está aqui. Sudeste, que é o SE. E o sudoeste, que é o SO, tá bom? Então, esses pontos colaterais, eles são formados pelas composições dos pontos cardeais, tá bom? A rosa dos ventos está presente em todos os mapas. Uma rosa dos ventos completa é composta por 32 pontos, os pontos cardeais e os seus 28 pontos intermediários. Ao lado, observamos uma rosa dos ventos formada apenas pelos pontos cardeais e colaterais, tá? Vamos lá, agora vamos ver. Então, essa é a rosa dos ventos. Agora a gente vai falar sobre a bússola. Olha a bússola aqui, ó. Quem tem uma bússola aí? Vamos lá, a bússola. A bússola é um dos instrumentos, dos primeiros instrumentos utilizados para orientação geográfica criada pelo ser humano. Então, ela foi um dos primeiros instrumentos criados pelo ser humano, tá bom? É um instrumento que permite encontrar ou determinar direções, tá?
consistem num ponteiro magnetizado livre para se alinhar de maneira precisa com o campo magnético da Terra. A bússola indica uma direção de referência, o norte. Então, olha aqui, a bússola tem as direções norte, sul, leste, oeste, tá? E aí ela vai indicar para você onde fica o norte, tá bom? A bússola foi de grande importância nas navegações, servindo como principais ferramenta de orientação geográfica dos navegadores, tá bom? Então, vamos pintar aqui o segundo parágrafo, tá? Que está falando sobre a bússola, tá bom, meus amores? Agora vamos ver o GPS. Hoje em dia a maioria tem GPS, né? Nos carros tem, no celular, não é verdade? Então vamos lá. O GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System. Ixi, a ProRuth é ruim de inglês, hein? Tentei ler alguma coisa aqui. Bom, que em português significa Sistema de Posicionamento Global. O GPS é uma tecnologia de localização e orientação por satélite. Vamos pintar isso que é importante. Então, ele funciona através do satélite que fica lá no espaço, tá bom? O sistema de GPS funciona a partir de um conjunto de 24 satélites que circulam a Terra e que enviam sinais. Olha, crianças, 24 satélites que estão lá no espaço, enviando sinais para a Terra. A troca de sinais entre os satélites e o aparelho receptor determina a posição e, com a ajuda de alguns mapas de cidades, orienta quanto ao caminho que você pode percorrer para chegar ao local desejado. Eu adoro GPS, crianças. Quando eu não sei chegar a algum lugar, eu já ligo o meu GPS. Além de ser um instrumento popular, muito utilizados pelos motoristas, a grande vantagem do GPS, além de sua precisão, é informar a posição geográfica de qualquer ponto do planeta. Olha que legal, tá vendo? Ó, então o GPS vai mostrar para você esse mapa assim, ó, tá vendo? E o caminho que você deve percorrer, tá? Virando a página. Olha que legal. As constelações, saiba mais. As constelações foram inventadas pelo ser humano. Cada povo ou tribo possuía suas próprias constelações. Por isso, algumas vezes, o mesmo conjunto de estrelas tinha um nome e significados diferentes para cada povo. Antigamente, os astrônomos acreditavam que as constelações formavam figuras de animais, pessoas e objetos, o que os incentivou a nomeá-los. Naquela época, conhecer o céu e a posição das estrelas era muito importante. Na navegação, por exemplo, observava-se o céu para identificar os pontos de localização e, na agricultura, para perceber os sinais de mudanças das estações do ano. Também eram úteis para identificar os períodos de caça e pesca. Para determinar a passagem do tempo, as estações do ano e o clima. Foram elaborados calendários inspirados nos fenômenos celestes. Atualmente, as constelações não possuem a mesma importância de antigamente, mas ainda são úteis para os estudos astrônomicos. Por exemplo, para indicar direções no universo e facilitar a identificação dos astros no céu. Existem estrelas que são utilizadas para direcionar equipamentos de navegação especial, como a Canopus, da constelação Carina, a Fomalhaut, da Peixe Austral, e a Sirius, da Cão Maior. Olha que interessante, né? No Brasil, a constelação mais popular é a de Órion, ou sua parte mais conhecida, as Três Marias. As Três Marias representam o centro dessa constelação e ao localizá-las pode-se facilmente visualizar todas as constelações. Aqui em São Paulo, infelizmente, não tem como a gente ver muitas estrelas por causa da poluição, né, crianças?
Mas as Três Marias acho que é uma estrela que a gente consegue visualizar melhor, tá bom? Que legal, né, crianças? Quantas coisas que nós vimos agora em geografia, né? Sobre os instrumentos que nos ajudam a nos localizar. E vocês viram que antigamente eles se localizavam pelos astros celestes, pelas estrelas, pela posição do sol. Então, pelo clima do tempo, no primavera, verão, outono, inverno, tudo isso eles se ajudavam o homem a se localizar, porque ele, né, a se localizar, a fazer o seu plantio. Então, porque antigamente não existia essas coisas de GPS, que é tão bom hoje em dia, né? De bússola, rosa dos ventos, não é verdade? E uma coisa interessante que eu quero falar para vocês lembram da história do nascimento de Jesus? Né? Que os três magos, eles foram se orientando pela estrela para chegar até onde Jesus estava, não é verdade? Quem não conhece essa historinha, vai lá para vocês verem como que os três magos chegaram até Jesus. Eles foram se localizando pela estrela de Belém, não é verdade? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer os exercícios das páginas 96, 97, 98, 99 e 100, tá bom? Então vamos lá. Exercício número 6. Observe o mapa abaixo e responda às perguntas. Então, olha só. Então, vocês vão observar este mapa e vão responder as perguntinhas. Letra A. Qual que é o título do mapa? Lembra que a Provu te falou que todo mapa tem um título, né? Pra gente saber do que se refere aquele mapa. Letrinha B. Que elementos estão faltando no mapa? Então, vocês vão olhar lá, vão observar, vocês podem comparar este mapa com aquele mapa que nós vimos na leitura, tá bom? Que está aqui na página 92, tá bom? Então, vocês vão comparar. O que tá faltando? O que tem naquele que nesse não tem, tá bom? Número 7. Complete o texto corretamente utilizando as palavras abaixo. Então, as palavras são norte, sol, sul, oeste, pontos cardeais e leste. Vocês vão completar esta frase utilizando essas palavrinhas aqui. Tá? Virando a página 97, exercício 8. Observe a rosa dos ventos e identifique o norte, o sul, o leste e o oeste a partir do desenho da seta. Então, por exemplo, essa setinha número 1 está virada para o lado direito, né? Então, aí vocês vão olhar lá no lado direito, na rosa dos ventos, qual que é? Quem tiver dúvida pode prestar atenção aqui na página 94, que tem uma rosa dos ventos, tá vendo? Ele está explicando qual que é, o que significa cada setinha, tá bom? No exercício 9, observe as rosas do vento e complete os pontos cardeais, tá bom? Vocês vão completar com os pontos que estão faltando, tá? No exercício 10, observe as rosas dos ventos e identifique o nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste, tá? Número 11, observe as rosas dos ventos e complete com os pontos colaterais. Vão colocar quais estão faltando, tá bom? Quem tiver dúvidas sobre as rosas dos ventos, tem as rosas dos ventos aqui na página 94, tá? Página 94 tem os pontos cardeais aqui e os colaterais, tá bom? Número 12, sobre a bússola, assinale V para verdadeiro, para sentenças verdadeiras e F para as falsas. Aí vocês vão ler todas essas frases e vão colocar, se for verdadeira você vai colocar V, se for falsa você vai colocar F, tá bom? Página 98, exercício 13. Assinale X nas sentenças que se referem ao GPS. Para que serve o GPS? Então, você vai ler as frases aqui e vai colocar um X na que se refere a ele, na que combina com o GPS, tá bom? Atividades adicionais são atividades que nós vimos no decorrer desta apostila. Número 1. Ivan foi brincar no parquinho próximo à casa dele.
Observe o mapa e localize os brinquedos. Essa daqui é fácil, né? Então, letrinha A. Quais são as coordenadas do gira-gira? Então, vocês vão procurar o gira-gira aqui. O gira-gira está onde? No B2. Lembrando que sempre coloca a letrinha primeiro, tá? Letrinha B e depois o número 2, tá bom? Exercício 2 da página 99. Observe o mapa abaixo. Quais elementos estão faltando neste mapa? O que está faltando nesse mapa aqui? Lembrando que o mapa tem o título, depois tem a legenda, tem a rosa dos ventos, tá bom? Todo mapa tem que ter isso, tá? Dê um possível título a ele. Então, você vai observar este mapa e dar um título para ele, o título que você achar, tá bom? Exercício 3. Sabendo que o Sol nasce no leste, observe o desenho abaixo e identifique os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste, tá bom? Virando a página 100, exercício 4. Complete as rosas dos ventos complete a rosa dos ventos com os pontos cardeais e colaterais, tá? Exercício 5, observe as imagens abaixo e nomeie os instrumentos de orientação e localização adequadamente. Vocês vão olhar as figuras e vão nomear o que é isso daqui, tá? E vão colocar o nome dessas figuras, tá bom? Então, a gente se vê na nossa aulinha online às 16 horas pra gente fazer a correção, tá bom, meus amores? Quem não conseguir termina na aula online, tá? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus!